Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Nesse vídeo vou trazer para vocês aqui que a Damares Alves, ela está sendo alvo ali de uma representação no Conselho de Ética do Senado Federal e pode ser que ela seja cassada por isso. Será que vai parar também na cadeia? Quais serão os desdobramentos do que vai acontecer no Senado, além de outras possibilidades? Vou trazer também aqui o destino de alguns governadores que foram eleitos ou reeleitos, que podem mudar de partido em breve. Também vou falar de um ex-governador que saiu do PSB e gerou, sim, alguma insatisfação dentro do partido, e também do destino de Dilma Rousseff, que vai parar na China. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 125 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão. Quem não está inscrito ainda e puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas e elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vou começar falando aqui da Damares Alves, porque a bancada do PSOL entrou como representação no Conselho de Ética do Senado Federal nesta quinta, dia 9 de fevereiro, contra a ex-ministra por suposta ação, vejam bem, e omissão contra o povo Yanomami, enquanto liderava a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. Aqui vai dizer que o atual ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, apresentou um relatório preliminar sobre as ações e omissões da atual senadora, com relação então ao território dos povos Yanomami. Durante a coletiva, o deputado federal Pastor Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que Damares, abre aspas, não deu a menor atenção às diversas denúncias feitas por órgãos e entidades nacionais e internacionais a respeito da crise humanitária do povo Yanomami. O relatório vai destacar que a matéria da CNN tem como ponto central apresentar através de documentações que durante o período da gestão de Damares havia conhecimento do que ocorria no território indígena. Dessa forma, apontando prevaricação por parte da ex-ministra, apontando inclusive tipificação penal com respaldo por processos, ofícios e denúncias. Bom, pessoal, que é o seguinte, essa crise nas terras indígenas, nos povos Yanomami, não é recente, ok? Ela é muito antiga, mas na minha opinião, não sei a de vocês, ela foi agravada no governo Bolsonaro por diversos motivos, e isso eu acho que está bem evidenciado. Agora, eu entendo que independente se a crise é recente, se ela é antiga, é preciso responsabilizar quem podia fazer algo para evitar isso e não fez, ou até mesmo quem fez algo para piorar a situação. Por isso aqui é que a questão vai na conta da omissão ou até da ação. E nesse caso, Damares Alves, como ministra que tinha a obrigação de proteger esse povo, de acolher as denúncias e fazer alguma coisa, tudo indica aqui que ela sim cometeu ali alguns erros e ela pode então ser incriminada por isso. Eu espero que não fique impune. Mas também não quero que ela seja punida sem o devido processo legal. Por isso eu espero que tudo seja apurado, investigado e, se for o caso, que ela pague sendo cassada e, se for o caso, indo também para a cadeia. A deputada Luciene Cavalcante, que é do PSOL de São Paulo, disse o seguinte: é crime de prevaricação quando um agente público deixa de agir, seja por ação ou omissão, frente a uma atribuição que é sua. E Damares, na nossa opinião, prevaricou, porque ela tinha o dever de agir e não agiu. O resultado que a gente vê é um cenário catastrófico, de genocídio, de morte, e é preciso ser investigado e apurado. Tem que apurar os responsáveis. Vejam bem que agora esse ponto que eu concordo muito, sejam eles ex-ministros, ex-militares, seja quem for. O tempo da impunidade da barbárie acabou, afirmou então a deputada. E eu concordo com a deputada, inclusive no ponto que ela traz, que tem que ser investigado também, ex-ministros, ex-militares. Aqui não tem que alisar ninguém. Se tiver que voltar para ver a responsabilização também de ex-ministros na gestão Temer, Dilma, Lula, por mim que se apure tudo, não tem que passar pano para ninguém. O que não pode é ficar o que a gente assistiu agora aí e ficar sempre assim, não, mas é porque é uma tragédia antiga, então deixa por isso mesmo, vamos punir ninguém não. Tem que punir, porque senão o que acontece? A impunidade acaba incentivando esse tipo de ação ou omissão. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu particularmente, vendo as coisas como elas estão andando no Brasil, duvido muito que Damares seja cassada e muito menos que ela seja presa. Eu espero estar errado e vim aqui anunciar para vocês, olha, fulano, beltrano aqui
né, foi apurado, investigado e considerado aqui culpado nisso e vai pagar, vai ser caçado, vai pra cadeia. Bom, e por falar aqui em impunidade, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, que tinha saído da cadeia e ido para prisão domiciliar, agora também está livre da prisão domiciliar. Cabral, só para lembrar aqui, refrescar a memória, é um criminoso que confessou diversos crimes, ele foi condenado em mais de 20 processos. Se pegar as penas ali e somar todas, dá aí em torno de 425 anos de prisão, mas agora ele está livre, leve e solto. As decisões de revogar as prisões levaram em conta o excesso de prazo nas prisões preventivas e o fato de o réu não oferecer risco à ordem pública. E aqui vai destacar a matéria que, mesmo em liberdade, o ex-governador está obrigado a cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e comparecer mensalmente à justiça. Bom, eu não sou a favor de prisão perpétua nem de pena de morte, mas olha, tem muita gente que por muito menos, né, ficou bem mais tempo na cadeia, né, do que o Sérgio Cabral. Então me parece que isso que está acontecendo por se tratar de alguém aí, né, que até pouco tempo tinha muito poder e até na cadeia, né, tinha ali diversas regalias, né, que foram aí divulgadas, né, por parte da imprensa. Bom, e mudando um pouco de assunto, uma notícia que pegou muita gente de surpresa alguns dias e acabou passando batido aqui por mim no canal, vai dizer que Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, ele que sucedeu Eduardo Campos, que inclusive foi reeleito com apoio deste, ficou 8 anos à frente do estado, sempre no PSB, não disputou nada nessas eleições, tentou apoiar lá o seu sucessor, Danilo Cabral, que perdeu a disputa para Raquel Lira. O Danilo Cabral nem para o segundo turno foi. Aí o Paulo Câmara saiu do partido. Diz uma coluna que a saída dele pegou de surpresa parlamentares e outras lideranças do partido. Vejam bem, PSBistas ouvidos pela coluna relataram que só souberam da desfiliação pela imprensa. Nos bastidores, aliados avaliam que Paulo Câmara saiu do PSB por insatisfação após não ter sido escolhido como ministro de Lula pela cota do partido. Incomodado, ele se retraiu e passou a evitar conversar com correligionários. Aí ele começou a fazer uma pressão em busca de um espaço, um segundo escalão, e foi divulgado aqui que ele conseguiu. Ele foi convidado para ser o presidente do Banco do Nordeste, mas aguarda uma mudança na lei das estatais, porque essa lei exige uma quarentena de 36 meses para dirigentes partidários assumirem postos em estatais. Aí tem um texto que o Pacheco até disse que não ia pautar lá no Senado, mas parece que já recuou e vai colocar para votação. Esse texto agora reduz esse período para 30 dias. E o Paulo Câmara, ele era vice-presidente do PSB antes de se desfiliar. Então, ele aguarda essa mudança na lei para assumir o Banco do Nordeste. Ainda não se sabe o destino partidário de Paulo Câmara. Eu acabei de ler, inclusive, aqui uma matéria do Globo, que eu vou falar em seguida em relação à situação de 3 governadores, e lá vai dizer que interlocutores avaliam que o PT possa ser aí um destino de Paulo Câmara no futuro, caso ele decida aí, né, ter de novo uma vida partidária e disputar novas eleições. Enquanto isso, governadores eleitos ou reeleitos estudam mudar de partidos. E olha, a gente está falando aqui dos 3 principais colégios eleitorais do Brasil. Vamos começar pelo maior, São Paulo, que tem à frente do governo Tarcísio de Freitas, atualmente no Republicanos, que está sendo sondado aí pelo PSD de Gilberto Kassab. Um outro governador agora, o de Minas Gerais, que foi reeleito, o Romeu Zema, ele está no Partido Novo, mas é sondado pelo PL de Bolsonaro. E tem também aqui o Cláudio Castro, governador do Rio, foi reeleito, também está aí, né, com possibilidades de sair do partido, eu já falei sobre isso. Ele está no PL, mas tem as portas abertas no PP, PSD, União Brasil e MDB. E, inclusive, um deputado federal do PT, o Washington Quaquá, disse ali que está, enfim, se organizando e ajudando para ver se o Cláudio Castro sai do PL e vai para um partido, né, que faz parte da base de apoio ao governo Lula, como é o caso do PSD e União Brasil. O MDB também faz parte da base. Se ele for para o PP, aí a situação fica um pouco mais difícil. Vamos ver qual vai ser o destino e se de fato esses 3 governadores vão mudar. Lembrando, apenas informando aqui, que governador não tem a questão da fidelidade partidária. Ele, assim como o senador, pode mudar de partido quando bem entender. Nós tivemos até várias mudanças acontecendo já no início desse ano, inclusive o Cajuru, por exemplo, que estava no Podemos. Aconteceu o mesmo com o Flávio Arnes, que estava também no Podemos, foi para o PSB. O Marcos Duval, ex-senador, polemizou em relação à reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira,
também estava no Podemos, esse saiu e foi pro PL. PL que acabou perdendo o senador Carlos Viana, que aí fez movimento contrário do Marcos Duval. O Carlos Viana saiu do PL e foi pro Podemos. E o Podemos perdeu um outro mais recentemente. O senador Eduardo Girão anunciou aí que vai sair do Podemos e ir para o Partido Novo. Bom, e para fechar esse vídeo, né, e por falar em acomodar aliados, Lauro Jardim divulgou hoje pela manhã que Dilma será presidente do Banco dos BRICS, instituição criada em 2014, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ex-presidente vai morar em Xangai e comandará o banco até 2025. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo. Tanto em relação a Dilma, por exemplo, o que vocês acham, né, dessa indicação dela para comandar o Banco dos BRICS, também essas mudanças de partido, assim como a situação de Damares. Acham mesmo que ela vai ser caçada e parar na cadeia ou acham que vai ficar por isso mesmo? A sua opinião é muito importante para a gente, assim como o seu compartilhamento. Espalhe esse vídeo para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!